nessa semana, vamos dizer assim, de comemoração dos 35 anos de relacionamento conjugal, relacionamento esse que vocês sabem, já é público, não é segredo para ninguém, nós tivemos algumas crises, alguns problemas terríveis no início do nosso casamento, e isso trouxe para nós o despertar, né, de que a gente precisava de ajuda. Ontem eu falei sobre diálogo e ajuda, diálogo e ajuda, diálogo e ajuda, ou seja, uma das coisas que eu mais rejeitava na vida do meu pai, na questão conjugal, era o silêncio. Então, meu pai nunca foi um homem agressivo, nunca foi um homem que gritou, que nada, mas era um homem de silêncio, de poucas palavras dentro de casa. E aquilo era o que eu mais rejeitava na minha vida e é o que eu menos queria na minha vida. Mas olha que interessante, logo que nós nos casamos, nós, nos primeiros dias, posso dizer isso, eu me calei. Então aquilo estava uma influência formativa dentro da minha alma, nas minhas emoções, no meu psíquico. E quando eu me casei, porque até o dia do casamento, eu não sei se você já percebeu isso, mas como namorados, os assuntos não terminam, né? Não tem fim. A não ser esses namoros de 5, 10, 15 anos, 8 anos. Tem gente que namora aí que já tem todos os direitos adquiridos, não é verdade? Tem gente que já está há tanto tempo namorando que eu falo, não, já tem direito a tudo que vocês construíram juntos. Mas, enfim, quando você namora, você tem prazer em estar junto, prazer em conversar, prazer em bater papo. Depois que casa, nem sempre isso é verdade. Como eu disse ontem, às vezes, quando a gente está na perspectiva relacionada com o casamento, as diferenças nos completam, nos atraem, e isso é dito, apesar de que hoje já existe uma pesquisa científica, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, vou ler para você, vou dar a fonte para você, e apesar disso, a gente sabe que no início as diferenças nos atraem, podem parecer coisas saudáveis, aprazíveis, que trazem certo humor para o relacionamento, e depois que a gente se casa, aquelas diferenças se tornam problemas, elas já são agora a causa de discórdias, de conflitos, de atritos. Então, nisso tudo a gente vê o quê? Que aquilo que a gente muitas vezes mais rejeita em relação às pessoas que têm influência sobre nós na nossa vida, sejam os pais, os tios, irmãos mais velhos, avós, aqueles que nos influenciaram. A influência não está obrigatoriamente ligada aos pais, mas àqueles com quem nós convivemos e que nos, já diz a palavra, influenciam, nos formam. Enfim, nós tivemos problemas no casamento, problemas relacionados com o diálogo. Eu me fechei e não dialoguei, não conversei, não falei, não abri meu coração, não expressei meus sentimentos. E nós, homens, somos especialistas nisto, não é verdade? Nós, homens, somos especialistas em assumirmos a característica de repolhos. A gente se fecha. E ao nos fecharmos, nós também nos calamos. E ao nos calarmos, nós permitimos que todos os sentimentos ruins, negativos, que nós poderíamos tratar no diálogo, não seja feito, não seja tratado. E uma vez sentimentos não tratados, assim como pecados não confessados, trazem danos para as nossas emoções, e no caso do pecado, muitas vezes trazem doenças para as nossas almas, ou para a nossa alma, que nós só temos uma, então traz doenças para a nossa alma, que reflete no nosso corpo. Isto faz com que você e eu vivamos uma vida bem abaixo do que Deus tem como propósito no nosso relacionamento conjugal. Dito isso, então, na minha experiência, na nossa, minha e da Áurea, pela falta do diálogo e não buscarmos ajuda, o que aconteceu? Nós acabamos nos separando com 8 meses de casados. Já voltamos, logo depois, fomos então ali ajudados, uma outra pessoa, mas
Só depois, em 1987 para 88, nós nos casamos em 85, então em 87 é que nós conhecemos a comunidade a partir de julho, em 88, iniciozinho, e aí que a coisa foi ajustar-se pelo discipulado, pelo acompanhamento de pessoas mais maduras, mais experientes, que não só nos conduziram, nos levaram a uma experiência com Deus a partir de Cristo e este crucificado, porque é importante se lembrar também que religião nenhuma transforma o homem, salva o homem, liberta o homem. A religião, ela pode nos oferecer muitos benefícios, óbvio, claro, como? Livrando-nos de um envolvimento social problemático, perverso, em relação ao álcool, às drogas, às más companhias. Ela pode nos dar a capacidade de termos uma postura e de regras e preceitos que em si, preste atenção, gente, em si não são pecaminosos, porque a lei é santa, boa, justa. O problema é você tentar viver pelas regras da religiosidade, sendo que o pecado que é o Senhor da nossa vida e domina-nos. Então, não adianta. Então, eu não estou aqui criticando que a religião, com suas regras, preceitos e doutrinas, em si, na sua expectativa, no seu desejo, porque a lei foi dada para que o homem pudesse ter limites, e dentro desses limites, ele pudesse viver para Deus. Está lá em Deuteronômio 29, você vai ver claramente. Então não é um problema, o problema é o interior, o problema é quando você e eu ainda não somos libertos do pecado, da natureza pecaminosa. Então neste período de 87 para 88 em diante, nós conhecemos a palavra de Deus na perspectiva, na pregação que diz que a cruz, que Jesus Cristo naquela cruz nos liberta do pecado. Não é só uma questão de você ter uma experiência com Deus no sentido emoção, no sentido fé, no sentido místico, não. É você ter a razão, a consciência, como aqui agora você pode ter. Eu estou crucificado com Cristo, eu trago neste corpo aqui a minha confissão de fé que Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor e que Ele me fez morrer, que Ele crucificou o meu velho homem, como nós estudamos domingo pela manhã lá na comunidade, que Ele crucificou o meu velho homem e me libertou do pecado. E esta libertação do pecado, então me permite agora tornar-me obediente, submisso à palavra de Deus. E uma vez submisso à palavra de Deus, eu então vou obedecer aquilo que a Bíblia diz. Obedecendo o que a Bíblia diz, eu vou ter a minha vida edificada nas Escrituras Sagradas, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não significa que eu não deva trabalhar. Se eu trabalhar sem que o Senhor esteja edificando, em vão será o meu trabalho. Daí a importância de nós trazermos em todo tempo a base, o fundamento da libertação do pecado, de estarmos livres da natureza pecaminosa através de Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, coloque isso no seu coração e na sua mente. Eu estou crucificado com Cristo, eu morri para o pecado, eu morri para a velha vida, já não sou mais eu quem vive, quem é que vive? Cristo vive em mim. A partir desta nova vida em Cristo, o que é que você e eu vamos fazer? Nós vamos trabalhar para que tudo na nossa vida seja pautado, seja alicerçado, firmado nos princípios bíblicos. Dentro do princípio bíblico do casamento, que eu comecei falando ontem e vou continuar agora, você precisa entender que casamento é uma instituição gerada, criada por Deus, onde homem e mulher se unem, são feitos uma só carne. Daí temos o entendimento claro de que ninguém é mais do que ninguém. O homem não manda, gente. Oh, que equívoco terrível que essa cultura latina machista, somada à ignorância de homens que não entenderam sobre o amor, querem estabelecer um princípio de autoridade em que o homem vai mandar, meu irmão, minha irmã preciosa, querida, abençoada,
Posicione-se e diga para esse seu abençoado, desse seu marido, que Deus deu a ele a autoridade para liderar em amor, para servir, não é para mandar. Você não é senhor da sua esposa, você não é senhor dos seus filhos, a sua casa não é o seu reinadozinho, a sua casa não é a sua empresa, sua esposa não é sua secretária, sua funcionária, seus filhos não são seus funcionários, para que você exerça sobre eles a autoridade que por vezes você precisa exercer na sua empresa. Então lembre-se disso. E você, minha irmãzinha preciosa, querida, abençoada, bendita de Jesus, você seja sábio o suficiente para não ser autoritária, para não ser mandona, para não ser uma mulher que não tenha prudência, sabedoria, para ser uma mulher que em todo tempo tenha o discernimento do Espírito do Senhor. Para de falar na cabeça do seu marido. Se você já falou e ele não te ouviu, vai orar, irmã. Já dei esse testemunho para vocês aqui tantas vezes, né? Você vê o tanto que eu falo. Então você imagina aí do começo, a Áurea vinha, queria me convencer de uma coisa, eu ficava discutindo com ela, e discutindo, até exaurir as forças dela, e eu começava a acabar, né? Falando, não, então... Aí um dia, a pastora Sueli ensinou para ela que depois que o homem tem uma posição, e a mulher já expressou, ei mulher, você tem que falar, não fala muito, não seja igual galinha chocando, com chocarriche, para que é chato, mas você tem que falar, você tem que se posicionar, você tem que parar, falar com um abençoado, com um bendito, assim, bendito, olha nos meus olhos aqui, bendito, terrível isso, homem quer morrer com isso, bendito, olha nos meus olhos. Aí você fala, respira, bendito, larga o controle da televisão, larga o celular. Irmãos e irmãs, se eu pudesse arrasar com um monte de celular que fica por aí, de irmãzinhas e irmãozinhos, eu, por exemplo, já falei com você aqui, vou só fazer um parêntese bom aqui, uma experiência muito legal que eu tive, foi no debut da filha do Gideão e da Lilian, da Júlia, que por sinal um debut maravilhoso, uma festa maravilhosa, e eu cheguei lá na festa no dia, e eu estava sem a Áurea tinha viajado, não sei se ela estava com a Aurinha, com a Daniela, não lembro, enfim, eu sei que eu cheguei lá, e estávamos, né, lá, eu fui à mesa de uns irmãos que estavam sentados, cheguei à mesa e disse, olha irmãos, tudo bem, boa noite, é o seguinte, queria sentar com vocês, se vocês me derem a honra, mas eu quero fazer uma proposta, se vocês forem ficar no celular, enquanto nós estivermos assentados à mesa, todo mundo mexendo no celular, eu não tenho nenhum problema em deixar e permitir a vida de cada um faz o que quer, mas eu vou pedir que vocês me deem licença, eu vou sentar com quem vai conversar e interagir comigo. Então, se você vai sentar com alguém, se você vai começar a estabelecer relacionamentos, então a primeira coisa, sentou com alguém à mesa, num lugar, não sei se é a mesa, mas vai conversar, larga o celular, que coisa chata, você está conversando com a pessoa está lá toda hora olhando o celular, tem gente que ficou doente com isso, tem como é que chama? Um negócio lá na Netflix, bom, documentário da Netflix que fala sobre isso, depois você dá uma assistida lá, mas enfim, aí voltando aqui para nós, eu quero bater mesmo com esse negócio de celular, uma chatice, viu gente? E eu chegar no lugar, todo mundo ficar mexendo no celular, eu vou embora. Eu vou para estar com as pessoas, eu não vou estar com as pessoas para ficar mexendo no celular, não. Então já aprende isso. Se você quiser estar comigo, faça aquele horário, você é chato para danar. Deixa eu ver todas as minhas mensagens, corrigir meu feed, né? Corrigir meus negocinhos aqui, esse quadradinho, fazer minhas postagens, deixa eu fazer tudo aqui, porque na hora que eu estiver com ele gosta de bater papo, gosta de sentar, gosta de conversar. Mas enfim, voltando para então a nossa vida conjugal, a irmã precisa falar com o irmão, que o irmão não é o senhor, o dono, o chefão, não. O irmão, ele é líder, ele é o cabeça para servir, para amar, para fazer com que a casa tenha direção, tenha segurança. Por isso que a Bíblia diz que nós somos os pastores, nós somos os sacerdotes, nós somos os ministros. É por isso que você tem como rebanho, a primeira ovelha sua é seu cônjuge.
depois os seus filhos, e assim você vai edificar a sua casa. A casa não é edificada pelo ensino religioso, a casa não é edificada pelo cultinho ou pelo culto matutino, como é que se chama? Eu estou esquecendo os nomes hoje. Culto matutino, eles têm um outro nome lá, mas enfim, aí faz lá, aqui, ok, gente, isso tem que fazer, tem que ensinar, mas é a vida, meu irmão. O melhor ensino é o ensino da vida, o melhor ensino é o ensino do exemplo. O Jean falou isso muito claramente, você pode assistir depois o culto de domingo à noite, o Jean falou sobre isso. Ele ensina as filhas dele a orar, a Laura e a Lívia, a orarem, orar pelo pastor, orar pela mamãe, pelo papai. Ótimo, legal, e a gente tem que ensinar sempre. Mas o que mais marca a vida das filhas do Jean, isso está na pregação de domingo à noite, é quando elas abrem a porta do escritório, do quarto, e podem vê-lo de joelhos dobrados, orando. Isto é que marca. Então, mais do que palavras, é o nosso exemplo, é a nossa vida. Vida de oração, vida de intercessão, vida de ministração, vida de profetizar a palavra sobre a nossa casa. Então, ontem, exaustivamente, foi diálogo e ajuda. Então, se você percebe que o diálogo está com algum entrave, que está com dificuldade no seu relacionamento conjugal, busque imediatamente ser ajudado. E eu já disse aqui e vou repetir: diálogo e ajuda, diálogo e ajuda. Aí, lendo essas coisas, a gente fica ouvindo muito, sobre o que deve, como que deve, o que vale, o que não vale no casamento. E eu disse para você que hoje eu ia compartilhar isso com você. Olha que interessante, uma pesquisa, e eu gosto dessas coisas porque foi publicada dia 20 de setembro, às 10h29, no UOL, eu acho que é Universa, isso aqui. Então tá aqui. Aí vou te dar os dados agora, então recebe aí. O estudo, olha só, gente, o maior do tipo até hoje, falando sobre relacionamentos, especificamente relacionamentos entre homem e mulher, relacionamento conjugal. O estudo, o maior do tipo até hoje, usou algoritmos de aprendizado de máquina para analisar, olha só que legal, quase 12 mil casais. Olha que estudo, que potência isso aqui. 12 mil casais. Em 43 bancos de dados, ou seja, foi montada uma estrutura para fazer toda essa sincronização, desses algoritmos, foram usados esses algoritmos para poder compensar, para poder, 12 mil, são 24 mil pessoas respondendo, em 29 laboratórios diferentes, ou seja, não tem essa de estar um lugar aqui, ou não, porque isso aqui é uma característica dessa sociedade, dessa cultura, desse povo, nada disso. Olha só, 12 mil casais, 43 bancos de dados, 29 laboratórios diferentes, locais diferentes. Gente, olha que coisa linda. Analisamos basicamente todas as informações que encontramos sobre o assunto, diz Paul W. Eastwick, professor de psicologia da Universidade da Califórnia e um dos coordenadores da pesquisa. Então tá tudo aí, você pode procurar Paul W. Eastwick, deve ser assim que pronuncia, mas você escreve e vai achar. Mas o que eu quero falar é isso, não. Uma das principais conclusões do estudo é que as características individuais não são tão decisivas quando se trata de prever o sucesso de um relacionamento. Mais importantes são os julgamentos que se faz sobre ele. Agora preste atenção nesta frase que eu vou ler para você e que o Espírito Santo traga clareza para você nisto hoje. E eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Na verdade, não há nada mais importante. 24 mil pessoas quase, 12 mil casais, 43 bancos de dados, dados de informações diversas,
29 locais diferentes recebendo estas pesquisas, estas respostas. E a conclusão que os cientistas, é científico, eu já disse e vou repetir, eu não tenho nada contra a ciência, eu tenho tudo a favor da ciência, até porque, diferente do que as pessoas pensam, não é a Bíblia que tem que confirmar que a ciência está certa. A ciência sempre irá confirmar no tempo de Deus que a palavra de Deus está certa. Fique despreocupado. Na verdade, olha só, irmãos, isso aqui é muito importante. Não há nada mais importante para o sucesso de um relacionamento, está falando de relacionamento conjugal, casais, tá? Do que a convicção, certeza plena sobre o comprometimento do outro. Gente, nada mais bíblico, eu fiquei muito feliz, eu fico empolgado quando eu vejo isso. Não há nada mais importante para o sucesso de um casamento, de um relacionamento conjugal, do que a convicção que eu tenho de que a Áurea está comprometida comigo. Olha só, gente, nós ontem celebramos, né? E refizemos o nosso pacto, declaramos com a nossa boca um ao outro o nosso compromisso, o nosso pacto, a nossa aliança de permanecermos fiel um ao outro, permanecermos ligados um ao outro, comprometidos, aliançados, ligados, unidos. Outro indicador importante é o nível de intimidade. Nas palavras de E.S. Twick, aquela sensação de que seu parceiro o entende, e realmente entende quem você é. Puxa vida, aí ontem eu vou dar o testemunho, porque glória a mim, louvado seja eu, estou brincando, tá? Mas ontem a Áurea e eu, nós ficamos lendo essa pesquisa, eu fui ler para ela, que eu tinha visto, né? E eu fui ler, compartilhar com ela. E ela dizendo assim, isso é tão importante, porque no caso dela, que nós somos extremamente diferentes, né? A gente brincava ontem aqui, que eu brinquei com a Vanessa e com a Vênia, que foram domingo pela manhã lá na comunidade, e eu disse, você imagina, né, gente, a primeira vez que elas vão na igreja e já conhecem a Áurea de púlpito, de público, isso é uma coisa assim, né? Para quem conhece a Áurea sabe que isso é uma coisa, nossa, Deus, vai acontecer ano que vem. Então, ela não gosta de se expor, ela é extremamente reservada, gosta de privacidade, é o jeito dela. E depois de 30 anos de ministério, porque eu sou um homem público, não tem jeito, depois de 30 anos de ministério, eu poder ouvir da minha esposa ontem que eu nunca a forcei a nada. Nunca. Porque tem marido que quer forçar, empurrar, o cônjuge quer forçar o outro. Vai, é bom para você, O que é bom para você? Eu nunca falei nada com ela, faz o que você quiser. Quem tem que estar bem é você. Eu não tenho que interferir. Mas isso é motivar. Que motivar? Motiva dizendo para ela assim, o que você quiser fazer, eu estou ao seu lado. Motiva o seu marido dizendo, do jeito que você quiser fazer, eu estou ao seu lado. Isso diz respeito a você, eu entendo você. É óbvio, gente, que nas questões familiares, muitas vezes nós cedemos, flexibilizamos. É óbvio que nas questões familiares a gente não faz só o que quer, não estou dizendo isso não, tá? Ao contrário, quantas vezes a Áurea está comigo em situações públicas, em exposição pública dela, da família, de todo mundo, mas é importante a gente entender que apesar disto, nós respeitamos. Nós precisamos colocar de forma muito clara para o nosso cônjuge o seguinte, eu entendo o seu jeito de ser, a sua pessoa. Eu realmente entendo como você é, como você se sente, e eu respeito isso. Poxa vida, o que é mais claro do que isso? Comprometimento, vamos colocar dessa forma, comprometimento e respeito. Eu estou comprometido com o meu cônjuge e eu respeito o jeito dele ser.
Eu não tenho que querer mudar o meu cônjuge e nem ninguém, mas vamos falar especificamente sobre relacionamento conjugal. Meu irmão e minha irmã, para de querer mudar as pessoas, para de querer que as pessoas sejam como você, para de querer achar o que é melhor para o outro. Nossa, Deus, desculpa, seja chato não, para com isso. Eu acho que o melhor para ele. Nós pais, então, fazer um parênteses aqui para abençoar os filhos. Ô, gente, nós temos uma mania de achar o que é melhor para os nossos filhos. Você já viu isso? Eu sei o que é melhor para você, sabe. Então você fala e ora. Seu filho não é mais criança, não. Gente, aliás, deixa eu dar uma notícia para você. Quem disse que você e eu fizemos o que os nossos pais achavam que era o melhor para nós? Não fizemos nada. Eu me arrependo terrivelmente. Eu podia ser, como minha mãe, poliglota. Eu podia ter estudado, podia ter sido uma pessoa muito mais bem preparada intelectualmente, culturalmente, mas joguei tudo fora. Desperdicei tudo que meus pais me deram de oportunidade na questão da intelectualidade do estudo. E tive que pedir perdão, e graças a Deus pude pedir perdão ao meu pai por causa disso, de todo o dinheiro desperdiçado, de toda a vergonha que eu causei a ele. Porque é importante a gente entender, os pais sempre querem dar o melhor. Ok, mas os filhos não recebem. Então se você, no meu caso, estou dizendo por mim, eu hoje falo com os meus filhos, olha, eu acho que não é o melhor, mas o que vocês decidiram, eu estou com vocês. E muitas vezes elas erram, não são poucas às vezes, talvez a maioria, elas voltam e me pedem perdão, dizem, puxa pai, você falou, eu não ouvi, deu errado. Aí sabe o que eu falo com elas? Tá bom, como é que eu posso ajudar a consertar? Vou ficar, eu falei. Pai, mãe, para de ser chato, senhor. Fica aí na cabeça do filho. Eu te falei, te avisei, bem que eu disse. Fala com ele o seguinte, tá bom, filhão, beleza, você está arrependido? Tô. Então tá bom. Você imagina se Deus ficasse na sua e na minha frente falando com a gente, eu te falei, Horácio, falei, você ia ficar doido, não ia? Você não ia querer, você ia sentir-se amado por um Deus que te acusa? Deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. O acusador é o diabo. Quem fica acusando a gente é Satanás. São os demônios. Eu sei que você não é, você é um pai amoroso, preocupado, amigo, fiel, que deseja o melhor. Então, se deseja o melhor, você fala, ora e depois você apoia. Errou, eu nunca serei conivente com os erros, mas eu jamais abandonarei as pessoas. Então é isso que nós temos que ter consciência. Volta para nós, fecha parênteses. Pai, você é uma bênção, tá? Mas continue apoiando seu filho, mas lembra, o que você acha que é o melhor para ele, você tem que deixar ele decidir. Então, comprometimento e respeito. Então vamos lá, duas coisas. Comprometimento e respeito. Você precisa estar comprometido com o seu casamento, comprometido com o seu relacionamento conjugal, comprometido e deixar isto claro, não só em palavras, mas em ação. O que é o comprometimento em ação? É dizer, estamos juntos independente das circunstâncias. Nós vamos estar juntos, não importa o que você viveu, o que você está vivendo, não importa as dificuldades que você tem passado. Gente, é só a gente lembrar, eu acho isso muito legal. Eu trabalho muito com relacionamento conjugal, foi a área que Deus nos chamou. E aí eu, de vez em quando, eu pergunto para o cônjuge, vem cá, lá no altar, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, não importa. Lá no altar, você falou diante de Deus com essa mulher o seguinte, eu vou ser fiel a você em todo o tempo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, eu vou ser fiel a você, até que a morte nos separe. Você falou isso? Eu falei. Vocês lembram? Lembro. Então, e aí? Mas as circunstâncias, blá, blá, blá. Tá bom, erramos, vamos consertar. Peraí, o seu comprometimento com o seu cônjuge não pode acabar, não pode deixar de existir por causa dos problemas que você enfrenta. Porque senão o seu compromisso está abaixo da sua palavra. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos honrar a nossa palavra. Gente, eu não estou dizendo aqui que não existam circunstâncias em que eu entenda claramente que, infelizmente, o divórcio é levado a cabo, a separação é levada
acaba. Eu não estou dizendo que eu não entenda isso. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa disposição, esforçar, sim, colocar força, sim, ânimo, gana, garra, para estabelecer um nível de compromisso que possa ir além destas circunstâncias e situações. É isso que eu estou colocando. Que o nosso comprometimento com o nosso cônjuge seja o compromisso de uma aliança inquebrantável, de uma aliança onde você vai dizer assim: eu vou honrar a minha palavra. Honre a sua palavra, empenhe-se. Você precisa estabelecer o comprometimento, o compromisso, a aliança, o vínculo que vai e que sempre deve ir além das suas emoções, dos seus sentimentos. Por quê? Porque você fez um pacto. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, se você casou, se você se uniu a esta pessoa, esforce-se agora e deixe claro que você está comprometido, comprometida com ela, que você está em um tempo de desafio. Crises virão, crises vêm, gente. Deixa eu dar uma notícia para você. Crises vêm e vão. Problemas na vida conjugal vêm e vão. É isso mesmo. Mas eu não aguento mais ver altos e baixos. Não estou falando de ver altos e baixos no sentido da aliança. Não, por isso eu estou dizendo, o comprometimento é isso. Estou falando de diferenças, de situações de divergência, de lutas, situações que a gente vive, problemas na área da saúde, financeira, tudo passa. Isso tudo são turbulências. Jesus, não tem jeito de ser mais claro. Aquele que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica. Comprometimento é prática de aliança, de fidelidade, de unidade. Comprometimento é isso, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Por isso que eu disse, compromisso não é no que você verbaliza, compromisso é naquilo que você vive, de doação, de serviço, de proteção, de amor, de provisão. Então Jesus falou, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os tempos difíceis, vieram as ventanias, as tempestades, as enxurradas, o transbordar das águas, deram com ímpeto contra aquela casa. E isso aí tudo significa o quê? Luta, tribulação, provação, tentação, enfermidades, luta financeira, tudo que você vive na sua vida ali, naquele momento de alegria, de tristeza, são as intempéries da vida. Aliás, lembrando, Deus é justo, mas a vida não é justa. Então Jesus falou, quando vem essas coisas, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, o homem que está comprometido comigo e com a minha palavra, esta casa não vai cair. Deixa eu dar uma notícia para você, sua casa não vai cair. Se você está vivendo situações difíceis, busque ajuda. Se está passando por crises, busque ajuda. Busque ajuda. Seja comprometido com Deus e você será comprometido com o seu cônjuge. Tenha o seu comprometimento estabelecido segundo os princípios da palavra, são palavras de Jesus. Quando você estabelece esta aliança de fidelidade, de unidade, e você diz, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você está dizendo para o seu cônjuge, e nada pode me separar de você, porque antes de ser comprometido com você, meu cônjuge, eu sou comprometido com Deus, e meu Deus é comprometido com você, e o compromisso que Ele tem com você, eu também tenho com você. Eu já disse aqui e vou repetir, gente, a minha fidelidade à Áurea não está pautada, não tem como base, como fundamento o fato de eu ser fiel a ela, mas primeiramente como fundamento, como base, eu ser fiel a Deus. Porque eu sou fiel a Deus, eu posso ser fiel a Áurea. Porque eu sou fiel a Deus, eu posso ser fiel a Daniela, a Camila, a Aurinha, a Isabela que vai nascer, ao Nico, ao Juliano, porque eu sou fiel a Deus, eu posso ser fiel aos meus pais, posso honrá-los,
posso trazer a bênção de Deus sobre a vida deles, posso me dedicar a eles, porque eu sou fiel a Deus, eu posso ser fiel a você, aos meus irmãos, às minhas irmãs, eu posso ser fiel ao corpo de Cristo. Tudo tem como fundamento, como base, a fidelidade e o compromisso que eu decidi ter com Deus, o meu Pai Celestial. E a partir daí, comprometimento com o meu irmão, comprometimento com a minha irmã, comprometimento com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, este compromisso, lembre-se, ser comprometido, isto é científico, coisa maravilhosa, a ciência provando a palavra de Deus, eu amo isso, fico muito empolgado. Eu amo quando eu vejo a ciência dizendo assim, olha, a Bíblia está certa, Deus falou que você não deve ser infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus falou que você tem que ser fiel, que a fidelidade, que este compromisso, que esta aliança é o que traz alegria, força, unidade, é o que traz sustentação, comprometimento. Aí vem a ciência, 12 mil casais, quase 24 mil pessoas, 43 bancos de dados, todos em algoritmos espalhados pelo mundo, 29 laboratórios, e aí eles dizem, olha, o que traz sucesso, que eles usam a palavra sucesso, para nós também é sucesso, o que traz sucesso para o casamento é o comprometimento. A primeira coisa, então Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se a ciência provar, glória a Deus, porque a ciência foi usada para provar. Mas ainda que a ciência dissesse, não é o comprometimento, é outra coisa qualquer, eu ia dizer, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que traz fundamento, o que traz alicerce, o que traz base, o que traz firmeza e o que vai sustentar o seu casamento é o seu comprometimento, a sua aliança com Deus e a sua aliança não só verbalizada, mas na prática com o seu cônjuge. Compromisso e respeito. Respeito em quê? Foi o segundo aspecto da pesquisa. O respeito de entender o outro. De entender, ele é assim. Olha só, gente. Ele é assim. Qual o problema dele ser assim? Ele não é perfeito, você também não é. Deixa eu dar uma notícia para você. Você não é quem o seu cônjuge pensou que você fosse. Olha só que legal. Você não satisfaz todas as necessidades dele. Você não supre todas as expectativas dele. E mesmo assim, você pode entendê-lo, respeitar. Você pode respeitar. Comprometimento e respeito. Respeite o seu cônjuge dentro das limitações dele, dentro da personalidade dele, dentro do jeito dele ser. E à medida daquilo que ele, o cônjuge, quiser mudar, se ele disser para você, não é você, ficar, vou te dar uma palavra motivacional, vou te dar uma palavra de afirmação, do seu interesse, que às vezes a gente quer oferecer ao outro aquilo que nós sabemos que vamos receber de benefício por causa da oferta que fizemos. Eu não gosto disso não, viu? Gente, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade com gente de boas palavras que manipulam as pessoas e as circunstâncias para benefício próprio. Eu tenho dificuldade. Deus trata isso na minha vida o tempo todo. Ama esse encardido aí, ama esse dissimulado, ama esse espertalhão, ama esse veiaco, eu amo. Eu falo, Jesus, eu vou amar, que você está mandando, eu vou amar, porque eu vou ser obediente à sua palavra. Então, deixa eu dar uma notícia para você. Você precisa entender e precisa expressar que você entende e dizer, eu te entendo e te respeito. Eu te amo como você é. Eu não te amo como eu te projeto. A minha aliança e meu compromisso com você está em como você é. Eu te amo por aquilo que você é, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você faz, não por aquilo que você me atende ou me supre. Não, eu te amo porque eu tenho um pacto de aliança, porque eu tenho um pacto de vida, porque eu tenho um pacto de unidade, porque eu tenho um pacto de fidelidade. E deixa eu dar uma notícia para você. O pacto que Deus selou com você foi um pacto de sangue.
derramado naquela cruz. A Bíblia diz que Deus comprou a sua e a minha vida com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. Olha só, irmãos. A Bíblia diz que Deus comprou você com o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Mas não foi diferente com o seu cônjuge. Ele também comprou o seu cônjuge com o mesmo valor que ele comprou você. Se você se valoriza, deixa eu dar uma notícia, valorize também o seu cônjuge, porque o mesmo amor com que Deus o amou a você, Ele ama o seu cônjuge. Então, que o Senhor possa nos dar esta clareza nesta manhã. Comprometimento e respeito. Ontem, diálogo e ajuda. Se você está vivendo momentos difíceis, o diálogo vai levar você à solução dessas dificuldades. Se você não consegue dialogar, se não consegue entrar nesse diálogo, busque ajuda. Hoje, comprometimento, compromisso e respeito. Compromisso e respeito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a glória dEle, a graça dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle, e que em todo tempo você possa entender que Deus estabeleceu um plano maravilhoso para a sua vida, um plano de paz, de te dar um futuro especial.